telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Ao Cordeiro, ao Rei.
Salvador. Dai-lhe glória ao remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa, glória a Ele elevou. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória ao remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus, glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nosso amor. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória aos remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Amém. Está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meus amados, nós viemos aqui em nome de Jesus para proclamar o Evangelho da Paz, para proclamar a Sagrada Escritura, e por ela nós vamos viver, porque ela é a comida do céu. Paz seja convosco. Meu irmão telespectador, este é o programa. Vamos cantar aquele corinho: eu quero ser, Senhor amado. Aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida e fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma minha vida e fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, um coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, um coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, um coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Cantar o corinho 441, não sei se está aí, mas diz: eu quero, que maravilha ia ser uma família em Cristo Jesus.
maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Amém. Nós terminamos a parte dos coros e agora eu vou cantar. Faz favor de se sentar. Eu vou cantar antes de chamar a esposa para orar ao Senhor. Vou cantar um cântico para a glória do Senhor e para a bênção de alguma alma que tenha necessidade de ouvir e ser tocado pelo Espírito Santo na sua vida. Alma cansada. Glória a Jesus. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vai, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Os teus lamentos trazem tormentos e fazem chorar. Deus te chama agora, ó bem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vai, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Amém. O Senhor disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nesta noite todos nós podemos marcar um encontro com o Senhor neste lugar. Vamos chamar a esposa para o trono da graça de Deus, este culto em oração, e logo mais nós estaremos ministrando a Sagrada Escritura. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Estamos gratos por estar na presença do Senhor, por podermos exaltar e louvar este nome glorioso, aleluia. Por este nome nós um dia vamos dar entrada no lar da glória. Bendito seja o nome do Senhor, porque tem sido pelo nome de Jesus que os nossos pecados têm sido perdoados. Graças damos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Querido telespectador, se você quer ver-se livre dos seus pecados, venha aos pés da cruz. Ali o fardo do pecado cai. Aleluia. Para dar lugar a uma nova vida. Aleluia. Para dar lugar, aleluia, a paz e descanso com Jesus. Bendito seja Deus. É isto que o cristão encontra aos pés de Cristo. Aleluia. É paz e descanso para a sua alma. Glória ao nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, é bom estarmos perante Ti nesta noite. É bom render-Te o nosso louvor e a nossa gratidão e a nossa adoração. Sabemos, Senhor, aleluia, que aquele que Te busca jamais será confundido. Glória ao Teu nome. Senhor, Tu dizes: batei e abrir-se
dir-se-vos-á. Buscai e achareis, aleluia. Graças damos ao Senhor, porque o Senhor nos tem achado, aleluia, neste mundo de pecado, meu Senhor, em que nós jazíamos, aleluia. Tu nos buscastes com tanto amor, com tanto carinho, Senhor, com tanto cuidado, aleluia. Ó Senhor, nos tens atraído pelo teu grande amor. Obrigado, Paizinho querido, aleluia, pelo perdão glorioso que tu nos tens concedido. Obrigado por cada um que está na tua presença. Obrigado por cada um que nos vê, aleluia, nestes canais de televisão. Meu Senhor, nós pedimos, aleluia, que a tua bênção seja sobre as suas vidas. Ó Senhor, que o teu Espírito ministre aos seus corações. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Ministra para nós aqui também, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Precisamos mais da tua graça, do teu carinho, do teu amor. Glória ao teu nome. Meu Deus e Pai, dá-nos um culto maravilhoso, cheio da tua graça e do teu poder, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Que maravilha é sermos de Jesus. Sermos salvos por aquele que pagou o nosso fardo, o nosso pecado na cruz, a nossa dívida a Deus Pai. Vamos ficar de pé para ouvir a Sagrada Escritura e de novo vamos voltar ao nosso assunto, ao nosso texto, em Colossenses 3, verso 12 ao verso 21. De novo vamos falar sobre a família, sobre o lar e sobre a família. Glória a Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 12 até ao verso 21. Assim diz a Santa Palavra. Colossenses 3, verso 12. Epístola aos Colossenses 3 e verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes também chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Deus habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Até aqui a palavra de Deus. Faz favor de sentar. O nosso texto é apenas entre o verso 18 e o verso 21. Temos vindo a ministrar acerca deste magno assunto neste tempo de vida difícil para manter a família junta. Esta é a quinta vez que meditamos acerca do assunto da família e creio que se nós seguirmos a santa instrução, nós vamos ver o resultado e o esforço despendido. Vivemos num tempo difícil para criar e educar os nossos filhos, mas no meio das dificuldades, Deus é o nosso ajudador. Vamos dizer todos amém? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó com o seu auxílio. Diz as Escrituras Sagradas, e o Deus de Jacó é também o nosso Deus. Temos vindo a meditar que nem tudo foram rosas, mesmo nos personagens bíblicos, na vida de vários servos de Deus, como a Bíblia nos ensina. Mas confiemos que o Senhor nos vai ajudar a resolver as nossas, e então, ao meditar nas outras, nós aprendemos a lição para saber como orientar a vida no lar. A vida no lar cristão.
Hoje vamos continuar onde ficamos a última vez, ou seja, o capítulo 9 deste assunto. Filhos desobedientes em casa de bons pais. Ficamos falando, não falamos quase nada sobre o assunto a semana passada, mas hoje vamos continuar e dar mais ênfase ao assunto. Filhos desobedientes em casa de bons pais. Também isto aconteceu ao longo do caminho, na Bíblia Sagrada, vê-se isso e, infelizmente, hoje também acontece. Porém, quando a semente é semeada, ela mais tarde ou mais cedo ela vai germinar. Ela germinou no filho pródigo. E todos nós somos esses pródigos que voltamos à casa do Pai, depois de andarmos fora da sua casa. As Sagradas Escrituras têm vários exemplos e ao meditarmos nelas podemos tirar lições preciosas e enfrentar os nossos próprios problemas. O profeta Samuel, e este é o assunto que eu quero trazer em primeiro lugar, o profeta Samuel era um bom homem de Deus e criou naturalmente os seus filhos no temor do Senhor, até que eles chegaram à idade da razão, naturalmente, e depois cada um segue o seu caminho e os pais não são mais responsáveis quando eles saem debaixo do seu teto, mas cada um é responsável diante de Deus pelas suas ações. Portanto, este homem de Deus era um servo que foi pedido ao Senhor em oração. Nasceu por causa da sua mãe orar ao Senhor. Deus lhe deu aquele menino chamado Samuel e ela fez um voto: se me des um filho varão, eu te o entregarei por todos os dias da sua vida. E assim foi. Ele foi colocado em casa do sumo sacerdote chamado Eli, e ele cresceu, e mesmo pequenino, o Senhor falava com ele, mas ele não entendia, pensava que era a voz do sumo sacerdote, quando ouvia uma voz durante a noite, e Samuel, Samuel. E o rapazinho lá ia a correr para o lugar onde estava dormindo o sumo sacerdote: eis-me aqui porque tu me chamaste. E o sumo sacerdote dizia: não te chamei, vai-te deitar. E coitadinho do menino lá ia outra vez para a sua caminha, mas daí a bocadinho ouvia ele outra vez: Samuel, Samuel. E lá ia o menino outra vez ter com ele: eis-me aqui porque tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho, vai-te deitar. E Samuel já estava a ficar assim, não sabia o que havia de fazer à vida. Às tantas ele ouve outra vez: Samuel, Samuel. E ele foi ter com o Eli, com o sumo sacerdote, e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste. E ele disse: não te chamei, meu filho, vai-te deitar, mas olha, se ouvires outra vez essa voz, diz: fala, Senhor, que teu servo ouve. Amém. Devemos também fazer como Samuel, ter os ouvidos alerta para ouvir a Sagrada Escritura, porque nós reunimos aqui para Ele falar connosco. Amém, amado irmão. E esta criança cresceu, fez-se homem, e como foi pedido a Deus, a sua mãe o instruiu no caminho, foi instruído na casa do sacerdote também, etc, etc, e veio a ser o grande profeta e juiz de Israel. Mas também ele cresceu, teve barba na cara, naturalmente. Este homem também casou e também teve filhos. E é sobre esse assunto que nós queremos falar. Desde criança, apesar de ter um lar de crentes, este homem, ser um lar de crentes e tementes ao Senhor, os seus filhos já homens não seguiram o ensino do Pai. É isso que nós estamos falando acerca neste capítulo 9. Filhos desobedientes em casa de bons pais. Mas como dissemos e queremos repetir, o Senhor promete salvar os nossos. Se tu quereres, serás salvo tu e a tua casa. E o que é interessante e importante é colocar a semente, porque um dia ela vai germinar. Eram rebeldes à palavra de Deus, perverteram o juízo e ficaram avarentos. Muitos servos de Deus sofrem com os filhos. 1 Samuel 8, 1 a 3, vamos ler essa mensagem. Primeiro livro de Samuel,
no Velho Testamento, capítulo 8, verso 1 ao verso 3. Assim diz a palavra de Deus. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram os juízes. Ora, muito bem. Filhos de um profeta, de um grande profeta, filhos de um juiz e sacerdote, que sujavam a cara do pai. Infelizmente, há muito disto por este mundo fora. Nós queremos aprender com o que diz a Sagrada Escritura e com estas dificuldades para podermos escolher a lição para nós e evitar os problemas. Parece incrível que num lar temente a Deus, cujo pai era profeta do Senhor e juiz, sacerdote, sobre toda a nação, não era uma pessoa vulgar, era sobre toda uma nação. Parece incrível, mas é verdade, que um homem assim tivesse filhos execráveis que cometeram 3 pecados terríveis. 3 pecados graves. Eram avarentos, tomavam presentes e pervertiam o juízo. Eram autoridades para julgar o povo do Senhor. E deviam julgar o povo de Deus à luz das Sagradas Escrituras. E eles naturalmente tinham uma lei. E deviam aprender nessa lei a orientar a sua casa e orientar os outros, dar testemunho de que eram homens justos e retos perante Deus. Podemos dizer amém? Estamos com atenção? Sabe, meu irmão, que há um galardão que Deus deu a um homem que houve no passado, que não se encontra em parte nenhuma da Bíblia, mas só a ele. Compreende? Esse homem só tem 4 letras no seu nome, em português. Então, como é que se chamava? Job. Este homem era um homem que, na realidade, diferente de todos os outros homens, para Deus, dizer estas palavras ao diabo: tu vistes o meu servo Jó, que não há na terra ninguém semelhante a ele, homem reto, homem sincero, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Mas estes ouvidos ouviram não há muito tempo por um pregador que nós somos muito melhores que Jó. Às vezes a gente fica em dificuldades ao ouvir estas coisas. Nós não encontramos na Bíblia Sagrada homem que tivesse tal galardão, que Deus desse testemunho deste homem. E é maravilhoso pensar, e nós temos dito, o que é que Deus dirá de nós? Deus disse isto de Jó. O que é que Ele dirá de nós? A nossa vida, a vida do nosso lar, deve ser orientada de tal maneira na Sagrada Escritura que nós temos comida abundante para sabermos como nos devemos dirigir na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Mas estes eram 2 filhos de um profeta, de um juiz e de um sacerdote a nível nacional. E deviam não só temer a Deus, mas ter o conhecimento da Sagrada Escritura, e não só, deviam saber o que dizia a lei e deviam atuar segundo a lei. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles pervertiam o juízo, eram avarentos. E porquê? Porque recebiam presentes. E essa é uma das coisas graves que um servo de Deus pode ter na sua vida. É ser comprado por um presente para perverter o juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Avarentes, tomavam presentes, pervertiam o juízo, contudo a lei divina pervertia estas coisas.
Deuteronômio 16, verso 18 e verso 19, nós lemos estas palavras. Em Deuteronômio, capítulo 16, verso 18 e verso 19, diz a palavra do Senhor: juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e com justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, não tomarás peitas ou presentes, porquanto a peita ou o presente cega os olhos dos sábios. Vamos dizer, cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. E estes homens, como juízes, deviam conhecer a lei. Não é verdade? Deviam conhecer a lei e julgar segundo a lei. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6 e verso 10 que os corruptos, os avarentos, não herdam o reino de Deus. Portanto, filhos execráveis de um pai e de uma mãe que temiam ao Senhor. Também isto aconteceu. Mas vamos ver mais do que estava escrito, e que estes juízes, como tu e eu, somos chamados a julgar questões divinas. O Novo Testamento fala, diz o apóstolo São Paulo, pelo Espírito de Deus, dá uma repreensão à igreja de Coríntio, quando eles punham na cadeira aqueles que não eram cristãos. Deus dá uma repreensão. Não sabeis vós que havemos de julgar o mundo, que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Tu e eu, cristãos de Cristo, somos chamados a julgar retamente, segundo as palavras de Deus. Por isso temos que as conhecer e temos que as praticar e dizer na hora presente, na hora em que se deve dizer. E aqueles que querem aceitar, aceitam. Quem não querem aceitar, mal para eles, porque a palavra de Deus é reta, pura e eficaz, mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem um ensino maravilhoso para aqueles que na realidade querem ir para o céu. Não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, não é? Como diz lá em Tiago. Mas vamos abrir no capítulo 23 do livro de Êxodo, verso 1 ao verso 8, ainda mais algo sobre a lei que aqueles juízes, filhos de um juiz, deviam pôr em prática e que não fizeram. Pelo contrário, colocaram a palavra de Deus fora e atuavam de acordo com aquilo que lhe dava na gana. Recebiam presentes para tomar partido, compreende? Para tomar partido no julgamento, daquele lado ou daquele lado, conforme o presente que recebiam, e pervertiam o juízo. Isso é injusto, e os injustos não entram no céu. Ora, nós aprendemos estas coisas. A Bíblia Sagrada diz que aquilo que foi escrito para a nossa vida foi escrito. Ora, Êxodo 23, a partir do verso 1 diz: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Amém? Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o juízo. Cuidado, que os injustos não entram no céu. Ao longo do caminho, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, são muitos aqueles que são injustiçados, mas cristãos de Cristo não injustiça, porque conhece a Bíblia Sagrada e atua de acordo com a Sagrada Escritura. Verso 3: nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe conduzirás. Se vires o jumento debaixo daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás depois de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. As palavras de falsidade, ou de palavras de falsidade, te afastarás. Vamos dizer amém. E não matarás o inocente e o justo,
porque não justificarei o ímpio. Também presente não tomarás. Podemos dizer amém? Também presente não tomarás. Porquê? Porque o presente cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Podemos dizer amém? É quando o homem recebe o conselho que Josué recebeu e põe em prática. Sabe qual foi o conselho que Josué recebeu da parte de Deus quando Moisés morreu? Ele apareceu ao criado de Moisés, que era este Josué, e disse: meu servo Moisés é morto, agora tu vais passar este Jordão, vais conquistar a terra, mas olha, meu filho, medita nesta lei. Vamos dizer, medita nesta lei de dia e de noite, para que prudentemente possas conduzir, então farás prosperar o teu caminho. Por este mundo fora, cristãos de trazer por casa. Eu não queria que aqui fossem cristãos de trazer por casa, mas cristãos de Cristo, cristãos discípulos do Senhor, que ouvissem todas as palavras do Senhor e as compreendessem, e lessem e ouvissem a voz do Senhor, ouvissem o seu santo conselho que Ele deu a Josué. E eu creio que quando a gente medita na Sagrada Escritura, tem conhecimento dela. Ora, nem só de pão viverá o homem, está certo? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim o homem de Deus é um homem justo. A mulher de Deus é uma mulher justa. Não recebe presentes, não recebe feitas para perverter o juízo. Não é aparente. Não toma demanda, na maior parte, para fazer injustiça ao seu irmão ou ao seu próximo, porque vê de uma forma: olha, louvado seja Deus. Lucas 12:32, o rebanho do Senhor é pequeno. Não tomemos conselho com a maior parte, mas tomemos com a menor parte. Sabe porquê, irmão? Porque é que o Senhor diz que o rebanho do Senhor é pequeno e a menor parte é que está sempre certa? Porque eles temem ao Senhor e meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Temem e tremem da palavra de Deus. Glória a Jesus. E estes filhos eram execráveis. O servo do Senhor, com responsabilidade em toda a nação, tinha 2 filhos juízes que lhe sujavam a cara e lhe sujavam a barba. Era feio, mas isto aconteceu. Filhos de um homem santo que deixaram o pai embaraçado e envergonhado. Vós, mulheres, sede sujeitas a vossos maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Vós, filhos, sujeitai-vos aos vossos pais. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Esta é a doutrina sagrada. Se nós quisermos ter um lar abençoado, nós vamos seguir esta instrução divina. E depois nós vamos ver o resto. O Senhor vai fazer o resto na nossa casa. O pobre do pai conferiu a honra mais alta que havia na nação aos seus 2 filhos. Eram juízes, mas não eram dignos dessa honra. O irmão ouviu bem? Há muitos outros que são chamados ao longo do caminho por Deus, e graças a Deus por aqueles que Ele chama, mas o Senhor diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Sabe porquê? Porque o Senhor prova aqueles que são seus. Glória ao nome de Jesus. O segundo exemplo é o próprio filho pródigo. Este abandonou a casa do pai e partiu para longe, vivendo dissolutamente. O pai era bom ou não? Mas o filho não era. Vivendo dissolutamente, gastou tudo com as meretrizes, e quando gastou, ele procurava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. A palavra de Deus nos diz lá no capítulo 15 de Lucas, verso 11 ao verso 16, o pai era bondoso, mas o filho era rebelde, até ao ponto em que ele começou a pensar: na casa do meu pai há comida abundante, e eu aqui estou querendo comer a bolota do porco. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai,
que eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno que faças meu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Mas o pai é que não vai na conversa do filho. O pai prepara o bezerro cevado, prepara a música e recebe-o na paz de Deus. Sabe quem é esse filho pródigo? És tu, sou eu. Esses filhos pródigos, obedientes, um dia, todos nós, quando andávamos no colinho da mãe, não há o quê, meu filho? É porque ele quer leitinho. Esses meninos pertenciam a Deus. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Mas quando começa o pelo a crescer na cara, parece que os filhos já sabem mais que os pais. E depois começam a dizer: pai, tu já não és desta geração, tu já não sabes nada deste mundo, nós é que sabemos tudo. E vai comer a bolota do porco. E depois, finalmente o meu pai tinha razão, não? Melhor é eu ir à casa do pai, pode ser que ele tenha lá um pratozinho e tratar-me como um jornaleiro. Não é assim. O Senhor espera que esse filho pródigo, o pai bondoso, espera que essa alma desgarrada, quando começou a sua mocidade, volte para a casa do pai. Pais bondosos, filhos corruptos que envergonham. Contudo, esta é a situação de todo pecador necessitado de voltar à casa do pai bondoso. Em 10º lugar, a parcialidade dos pais. Vamos dizer parcialidade dos pais. Os irmãos ou os amados que nos ouvem não estão compreendendo bem o termo parcialidade. De qualquer forma, nós vamos estudá-lo nas Sagradas Escrituras, porque nós vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. E estamos falando, já vamos no 10º capítulo, falando acerca da vida no lar cristão, para que Deus seja glorificado nela, nessa família. A parcialidade dos pais, o que pode causar, sendo que uma pessoa tem tendências para um filho ou para uma filha mais do que para o outro ou para a outra. Isto aconteceu na Bíblia e ficou escrito para nosso aviso e para nosso ensino, para que a gente não incorra nas mesmas dificuldades. Você sabe o que é que deve acontecer às meninas que hoje casam e têm bebés? Devem sujeitar às irmãs mais velhas com experiência, segundo o que diz a doutrina sagrada, para que lhe ensine a amar os seus maridos e amar os seus filhos. Mas parece que os jovens deste tempo já sabem muito mais do que aqueles que têm a cabeça branca. Não é assim. Ao meditar nas Sagradas Escrituras, cada um deve ter o seu lugar. Maridos, amai as vossas mulheres. Mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos. Pais, não irriteis os vossos filhos. Filhos, sede obedientes aos vossos pais. E quando isto acontece, vai tudo muito bem na casa de meu pai, onde tudo é paz e amor. O povo de Deus é outra gente. O povo de Deus é outra loiça. O povo do Senhor é outra questão. O povo do Senhor é uma gente diferente. É uma gente consagrada, é uma gente santificada, é uma gente sábia. É uma gente sábia. O povo de Deus é uma gente sábia. Porque aceitou o conselho que Deus deu a Josué. Medita nesta palavra, nesta lei de dia e de noite, para que prudentemente te possas conduzir, então farás prosperar o teu caminho. Há muitas lágrimas por este mundo fora, entre marido e mulher, entre pais e filhos e vice-versa. Porquê? Porque deixaram esta Sagrada Escritura, colocaram-na fora, entraram no caminho com a sua mente, sua cabeça, e deixaram os conselhos divinos da parte de fora. Portanto, em 10º lugar, a parcialidade dos pais. Também as Escrituras nos ensinam casos de parcialidade, de tendências dos progenitores para com seus filhos.
E um dia surgiram e surgirão problemas na família que deviam e devem ser evitados quando temos o conhecimento da Sagrada Escritura e a praticamos. Vamos dizer amém? Não é bom apenas ter o conhecimento, mas praticar o conhecimento que a gente tem. Então, as coisas são evitadas. Ser-se parcial é favorecer uma pessoa em detrimento da outra pessoa. É favorecer um filho ou uma filha mais do que o outro ou que a outra. Talvez aquele é mais engraçado. Eu gosto muito daquilo. Irmãos, eu lembro-me de uma pessoa refugiada que veio de Moçambique para a África do Sul, onde eu morava. Tantos foram aqueles refugiados na guerra de emancipação de Moçambique. Tantos foram aqueles que foram para lá e encontraram a salvação ali, na África do Sul, graças a Deus. Por quantos encontraram a salvação? Até agentes da PIDE. Até agentes da PIDE. Vocês sabem o que era a PIDE? A PIDE, aquela Polícia Internacional em Defesa do Estado do tempo de Salazar. Até agentes da PIDE encontraram a salvação nas nossas igrejas na África do Sul. Oh, o Senhor ama a uns e a outros, glória a Jesus. Mas um dia havia um casal que tinha um filho, e creio que tinha outros, mas tinha um filho diferente. E o pai tinha cá uma tendência para aquele filho, ele tinha um coelho em sua casa. E quando a gente ia à casa daquele irmão, a gente estava morto para sair de lá. Porque, enfim, aquele odor não era bom. Mas os pais já estavam habituados ao odor. É quando a pessoa está suja, não vê que está suja. A mesma coisa quando a pessoa vai para a praia e toma banho, não vê que está molhada. Porque é natural. É natural, toma banho e está molhado. E a pessoa suja, é natural andar sujo. É mais uma nódoa. E naquela casa, aquele odor do coelho era um problema para mim, para a minha mulher, porque a gente não estava habituada àquilo e queríamos sair dali para fora. E quando o menino fazia as suas diabruras, compreendo, ou grandes ou pequenas, e ele dizia: oh, eu gosto do meu filho porque ele é tal e qual como eu era. Glória ao nome de Jesus. Em vez de corrigir o menino, em vez de ensinar o menino, em vez de dizer: toma este coelho daqui para fora e vamos limpar esta casa, porque o pastor, quando vem aqui, não se sente bem. Enfim, louvado seja o Senhor. Mas eu ia dizendo que ser-se parcial é favorecer uma pessoa em detrimento da outra pessoa. Devemos ser imparciais e tratar todos de igual modo. Tratar os filhos de igual modo. Isaac e Rebeca eram servos de Deus, mas também eram homens, mulheres de carne, sujeitos a paixões e tentações. E deixa-me dizer que nós não somos melhores. O que podemos é aprender com eles, nas suas dificuldades. Tiago 5,17 diz que Elias também era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Orou a Deus, a chuva parou. Orou a Deus, a chuva voltou. Matou 850 profetas de Baal e da Sera, mas logo mais, no outro dia, teve que fugir de uma mulher. Louvado seja Deus. Homens sujeitos à mesma paixão, e nós não somos melhores. Isaac e Rebeca tinham inclinações diferentes para com os seus filhos gêmeos. Vamos dizer filhos gêmeos. Nós sabemos na Bíblia que ela teve 2 filhos, Isaac e Jacó. Mas tinham inclinações diferentes para estes filhos. E isto trouxe problemas graves àquela família. Vamos abrir no capítulo 25 de Gênesis, verso 28. Glória ao nome de Jesus. Gênesis, capítulo 25, verso 28. Diz a palavra de Deus: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Olha, o irmão está a ver o problema? Você está a ver a tendência, mas você sabe quem era este homem? Sabe quem era este homem? Era o segundo patriarca da linha que Deus tinha escolhido para fazer dela uma nação diferente de todas as outras nações.
Este homem amava o seu filho Esaú por causa da comida. Por causa do guisado, o filho fazia lá um guisado da sua caça. E à caça, ele era um bom caçador, mas chegou o dia em que não caçou nada. E foi o problema da sua vida. Vendeu a sua progenitura por um prato de lentilhas que Jacó, seu irmão, estava preparando para comer. Fez o pior negócio da sua vida. O pai estava dando exemplo ao filho. Você ouviu o que eu disse? Ele amava a Esaú porque a sua caça era saborosa. Mas a mãe amava a Jacó. Quer dizer que havia um lar dividido. Havia um lar dividido. O pai amava um filho e a mãe amava outro filho. Olha que lindo serviço. Mas de um patriarca, a família de um patriarca, é isso mesmo que nós estamos vendo na Sagrada Escritura. Estas coisas trouxeram problemas na sua velhice. A própria comida serviu de tropeço ao próprio Esaú, como já disse, ao ponto de vender a sua progenitura. Está escrito no verso 34. Naquele dia não havia caça nenhuma. Ele dizia: eu venho a ponto de morrer, venho cansado, ando à procura de caça e não apanho. Mas está a cheirar bem o teu guisado. Está a cheirar bem. Dá-me aí do teu guisado. Olha, eu dou-te o teu guisado, mas vais-me vender hoje a tua progenitura. Estou a ponto de morrer, cansado. Desprezar aquilo que Deus nos dá, desprezar a nossa salvação, pode-nos custar caro. Esaú era o carregador da progenitura. Aquilo que o pai tinha pertencia. Mas este homem desprezou a sua progenitura, os direitos de família, por causa de um prato de lentilhas, por causa de um guisado. Deu pouco valor à Sagrada Escritura. Também, entre mulher e marido, havia algo encoberto que veio a dar mau resultado. Vamos dizer mau resultado. Haver alguma coisa encoberta entre marido e mulher traz mau resultado, traz problemas. E este problema era bem importante. Portanto, não deve haver segredos entre marido e mulher. Devemos dizer amém. A Bíblia Sagrada diz que são os dois uma carne. Devemos desfrutar das alegrias e das tristezas ao mesmo tempo, não é verdade? E nada estar encoberto entre marido e mulher, para que os filhos vejam que os pais se amam, se entendem, se compreendem, que são justos, e esse exemplo vai ser copiado pelos filhos. Glória ao nome de Jesus. Portanto, este assunto deste casal era um assunto histórico ou profético que envolvia o princípio da nação israelita. Isaac era o segundo patriarca da linha do povo que Deus escolheu, e Rebeca teve problemas na sua gravidez e ocultou-o ao seu marido, e isso tornou-lhe o problema grave da família. Em Gênesis 25, verso 21 a 23, diz estas palavras. Gênesis 25, verso 21 ao verso 23. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Graças a Deus, está a ver? Porque faz a oração, mas não queremos parar aqui. Os filhos lutavam, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim. E foi-se a perguntar ao Senhor. Vamos dizer, foi-se a perguntar ao Senhor. E foi orar a Deus. E é interessante. O Senhor diz para nós buscarmos, e o Senhor diz que nós o acharemos. E ela foi perguntar ao Senhor, e o Senhor deu a resposta. E foi-se a perguntar ao Senhor, e o Senhor, verso 23, lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Nós estamos vendo aquilo que disse o Senhor. Aquelas 2 nações eram os 2 gêmeos, mas o maior havia de servir ao menor. E estas coisas nunca foram ditas por Rebeca ao seu marido. E agora, mais tarde, nós vemos um pai ceguinho
e filhos com barba na cama. E agora isto dá problemas. Dá problemas à mulher. Primeiro, dá problemas ao pai, porque o pai amava a Esaú, a Rebeca tinha a tendência para Jacó, e havia uma família dividida, mas não só. Esta história de ela ocultar ao seu marido aquilo que Deus lhe disse, trouxe problemas graves àquela casa. Nós vamos ver esta profecia divina dada por Deus a Rebeca. Ela nunca compartilhou com o seu esposo, e o resultado veio um dia. No verso 27 ao verso 29 diz assim: e cresceram os meninos, e Esaú, foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Jacó a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Verso 30 diz: e disse Esaú a Jacó: dá-me, peço de comer do teu guisado vermelho, porque estou cansado. E por isso chamou o seu nome Edom, que quer dizer vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua progenitura. Verso 32. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a progenitura. Verso 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu-lhe a progenitura. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua progenitura. Verso 34 diz que este homem comeu o guisado do irmão e desprezou a sua progenitura. O pai tinha a tendência para um filho, a mãe tinha tendência para outro filho. E nós parece que não podemos ir muito mais além. Mas em Romanos capítulo 9, verso 9 ao verso 13, nós vamos continuar este assunto, querendo Deus, na próxima semana. Parece que já não temos tempo para ler. Romanos capítulo 9, verso 9 ao verso 13, diz assim: porque a palavra do Senhor, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de nosso pai, de Isaac nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa do que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Estas coisas foram escritas para que tu e eu saibamos como orientar a nossa vida e não tenhamos tendências. Nós não podemos acabar hoje, acabamos hoje 8 dias. Olha, nós esperamos estar convosco hoje 8 dias, se Deus quiser, em nome de Jesus. O Senhor vos abençoe. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.